Olá, tudo bem? Meu nome é Beethoven Rezende, sou professor e escritor e hoje eu trago para vocês algumas características, dicas pontuais sobre a Primeira Guerra Mundial, conhecida também como a Grande Guerra, iniciando em 1914 e indo até 1918. Iniciar desta feita, falar sobre o início do século XX, é um tanto quanto desconcertante. Por que desconcertante, professor? Ora, o mundo, em especial a Europa, estava vivenciando um ápice, não apenas na questão da cultura, mas da tecnologia, em que foi conhecido como a Belle Époque. E nisto nós podemos perceber que seria deflagrado uma grande guerra que não ficaria apenas nela, mas perduraria por mais algumas décadas, incluindo a Segunda Grande Guerra, ou melhor dizendo, a Segunda Guerra Mundial. E nestas características eu gostaria que cada informação que eu venha passar para você, você fosse ler ou procurar alguma videoaula para potencializar e maximizar o que nós estamos falando nesses breves minutos. Uma primeira característica que eu chamo a atenção, que antecede a Primeira Guerra Mundial, é justamente as rivalidades que haviam no contexto europeu. Em segundo lugar, falamos sobre os nacionalismos, que foi justamente o momento em que há uma união, transformando assim, nascendo assim, estados, países como a própria Alemanha, com o pan-germanismo, o pan-eslavismo, também o ressurgimento italiano na Itália, e chamo-lhe a atenção também, e é muito importante o que eu estarei falando neste momento, é justamente o efeito do imperialismo, não apenas europeu, mas também o imperialismo norte-americano do século XIX. O ápice que deflagrou a Primeira Guerra Mundial foi a morte de Francisco Ferdinando em Sarajevo, mas chamo-lhe a atenção também justamente na importância que se deu em percebermos união, ou melhor dizendo, uniões entre países, seja a Alemanha, Itália e também, por fim, o Império Austro-Húngaro, e do outro lado a Inglaterra, a Rússia, a França, que eram rivais, havia uma grande rivalidade entre eles, mas iria lutar contra um inimigo comum. Por fim, podemos perceber que existem três fases da Primeira Guerra Mundial e nestas três fases são divididas em Guerra dos Movimentos, Guerra das Trincheiras e, por fim, ainda falar sobre o ano das reviravoltas, que é justamente o acesso em 1917 dos Estados Unidos da América entrando no grupo dos aliados e a saída da Rússia por meio da Grande Revolução, que foi no mesmo período. As consequências dessa guerra, eu chamo-lhe a atenção e que você, aluno, aluna que irá prestar vestibular, irá prestar o Enem nestes próximos meses, prestem muito bem atenção sobre o Tratado de Versalhes. Espero que tenha sido válido para você e até a próxima.